que todos possam entender, tá? Aí eu penso que é interessante a gente diferenciar temperamento, personalidade e caráter, né? Por quê, né? Porque agora, no momento da pandemia, dependendo do nosso caráter, a gente vai, né? Alguns caráteres são autodestrutivos e outros caráteres são orientados pela pulsão de vida, pela autorregulação. Então, para a gente chegar lá, pensem assim: existe temperamento, personalidade e caráter. Temperamento é aquilo que nasce com a gente, que tem a ver com o zigoto, que tem a ver com a energia do óvulo e do espermatozoide, que tem a ver com o gradiente energético do útero, tem a ver com a placenta. Eu tô com 7 filhotinhos de cachorro. Todos nasceram do mesmo útero. Cada um tem um temperamento diferente. Um vive num canto dormindo, um vive agredindo os outros, um é super carinhoso e olha nos olhos, entenderam, né? Isso é o temperamento, nasce com a gente. Cada um de nós tem o seu temperamento, tá? Cada um de nós era uma criancinha X ou Y, e isso tem a ver, né? Enfim, temperamento. Outra coisa é personalidade. Personalidade é a soma das nossas experiências psíquicas, que tem a ver com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa avó, com a nossa cultura, com a nossa educação, com a nossa grana, né? A personalidade, então, é a soma das experiências psíquicas, é a nossa personalidade. E tem o caráter. É aí que eu quero chegar, pessoal. Cada um de nós tem um caráter. O caráter, ele é o jeito como cada um de nós lida com o temperamento e a personalidade. Então, o caráter, ele é a resposta mais inteligente que o nosso sistema encontrou, que o nosso organismo encontrou para se colocar no mundo. E o caráter, ele é a cristalização da personalidade e do temperamento. Eu sou um cara ansioso, eu sou bem ansioso. Eu poderia explicar isso para vocês na minha história de vida, começando lá pela minha mãe, que era muito novinha quando me teve, e aí o meu parto, enfim. Né, na minha terapia e no meu autodesenvolvimento, eu descobri aí as raízes, né, eu sou bem ansioso. Então, a ansiedade é um traço de caráter. A ansiedade é um traço que eu carrego. O Dante é um moço ansioso. Se eu não encontrar descargas, se eu não encontrar formas de equilibrar esse traço, eu faço coisas de maneira impulsiva. E desperdiço, assim, a minha vitalidade, blá, 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 blá. Dentro desses caráteres, pessoal, a gente brinca com 5 caráteres, mas existem vários, tá? Mas vamos brincar aqui com 5. Para não ser muito teórico, imaginem a mielinização do sistema nervoso, que é céfalo-caudal, e imaginem que a gente vai se desenvolvendo, né? E vai chegando no mundo. Cada fase do desenvolvimento que a gente vai passando, se a gente foi... deixa eu mudar um pouquinho, ó, mais simples, ó. De acordo com a fase do desenvolvimento pelo qual a gente passa, a gente vai ter a predominância ou não de um traço de caráter. Então a gente tem os caráteres orais, os caráteres oculares. São aqueles que foram bloqueados no início da vida, na gestação, no útero e nos primeiros dias de vida. O fulano não foi desejado. O fulano, a mãe e o pai dele transaram, gozaram gostoso, mas eles não estavam a fim de ter filho. Eles eram estudantes lá da Exalc, cada um morava numa rap. Putz, fudeu, ficou grávida. E agora? Né, tudo isso o feto já recebe. E a ciência comprova, né? Não vou ficar aqui dando dados científicos para vocês, mas, enfim, a ciência já comprova que o feto recebe todas essas informações, isso vai para o DNA, enfim, os folhetos embrionários, né, ectoderme, mesoderme, endoderme, organogênese, enfim, né, o desenvolvimento fetal, a energia do zigoto, agora um papinho meio chato, mas é legal. A energia do zigoto, que é a primeira célula, né, que se forma depois da fecundação, a mistura, né, do espermatozoide com o óvulo, gera o zigoto.
Esse zigoto é autógeno, não depende da energia do útero. A energia do zigoto é autógena, vem da fecundação, vem da carga do espermatozoide e da carga do útero e do óvulo. Essa energia já é definida pelo momento da fecundação. A mina estava bêbada, uma semana inteira de festa, era da época da Fantesão, lá da Exalc, lá. O cara bebia todas também, estava acabadão, e eles transaram, sabe? E aí fizeram um filho. É diferente de um carinha gratidão, hippie chique, suquinho de laranja, mamãozinho, de uma menininha feminista que se cuida pra cara, sabe? É outra vibe. De um casal que tem amor. O momento da fecundação. Tinha tesão, tinha afeto, tinha olho no olho, tinha coração envolvido, tinha sentimento. Ou seja, os 3 cérebros estavam envolvidos, reptiliano, límbico e telencéfalo. O corpo todo participou daquele ato, eles desejavam ter um filho. Tudo isso interfere, e aí, enfim, gestação, fecundação e nascimento vão gerar o nosso primeiro caráter, a fixação num primeiro tipo de caráter. É uma pessoa que tem característica ser mais distante, ela tem dificuldade de se conectar com o mundo e com as pessoas, enfim, só para vocês entenderem. Aí temos aí o primeiro caráter, um caráter a gente chama de ocular, porque o primeiro contato que o nenê faz com o mundo é através dos olhos, né? A mão dele está lá mexendo, o cocô está saindo, a boca dele está gritando, ele não controla nada, está caindo uma baba aqui, mas os olhos ele já controla. Né? A mielinização do sistema nervoso é céfalo-caudal. Então, quando a gente tem o bloqueio mais primitivo, são os olhos que são bloqueados, tá? O segundo bloqueio é o oral, né, a boca, que tem a ver com a amamentação. O terceiro bloqueio, agora eu vou pulando, tá, pessoal, né, não vou ficar entrando nesses detalhes, tá? O terceiro bloqueio é o anal, fase anal, né, controle do cocô. O papai e a mamãe querem muito que o nenezinho pare de fazer cocô, né, e que ele faça o cocô no pinico, porque é um cheiro horrível e é bem chato. Quarto bloqueio é a fase fálica. Enfim, então já deu para vocês terem uma ideia que existem essas organizações de caráter que tem a ver com a nossa vida. Algumas organizações de caráter vão ser orientadas para o prazer, vão ser orientadas para o que a gente chama de autorregulação. Outras organizações de caráter vão ser orientadas para o desprazer, para a autodestruição, vão ser organismos disfuncionais. E isso é organizado lá do 0 aos 7 anos, quando se completa, né, a personalidade e também a mielinização. Aquele papo que vocês já devem ter ouvido falar aí da formação da personalidade, né, da criação aí do Édipo, da barreira do recalque, um pouquinho aí da psicanálise que já foi popularizado. Tem um moço, um psiquiatra brasileiro, o Roberto Freire. Ele tem uma frase que eu acho que se encaixa nesse momento. Ele fala assim: a pessoa saudável é aquela que vive sua originalidade, se autorregulando e buscando sua unicidade. Essa seria a finalidade biológica de cada vida. Toda vez que alguém não consegue expressar sua originalidade, a nossa espécie e o ecossistema em que vivemos perdem uma contribuição ao seu desenvolvimento, tornando-se então essa vida uma experiência inútil. Essa frase do Freire, depois eu posso mandar essa frase para o Ricardo, para os organizadores, e quem não precisa ficar, né, aí vocês podem refletir sobre ela depois. Essa frase resume legal, eu acho, essa questão dos caráteres, né? E que existem organismos que são programados para satisfação, para expressão dos afetos, para concretizar seus desejos no mundo, e organismos que são programados para autodestruição, são disfuncionais, eles não conseguem, né, a expressão dos afetos. Isso vem lá da infância. Isso é um programa que nos é colocado através da educação. A forma como meu pai lidava com o amor, a forma como minha mãe me ensinou a lidar com o trabalho, com o prazer ou com o desprazer, o quanto de frustração que o meu sistema percebe, o quanto de potência, né, que meu sistema percebe, recebe.
Eu trouxe alguns casos para vocês terem uma ideia do que eu estou falando e para a gente poder aplicar na nossa vida, né? Então, por exemplo, a minha cliente, que ela foi adotada, ela era de uma família muito simples e ela recebeu tudo dessa mãe adotiva, né? Essa mãe deu muito carinho, muito amor, era uma mãe que tinha muita grana, que colocou ela em ótimas escolas, ela viajava, enfim, saía do país todos os anos, acesso a tecnologia, a roupas, a muitos luxos, né? E essa minha cliente, ela não conseguiu fazer um bom uso desses recursos e não desenvolveu a sua autonomia e não conseguiu encontrar um trabalho, não conseguiu encontrar algo que ela gostasse de fazer na vida e ela ficou dependente dessa mãe. E ela repara esse erro se autodestruindo, se punindo. Sempre que a gente faz, né, uma cagada, sempre que a gente, né, literalmente, né, a fase anal aí, sempre que a gente expressa o nosso fedor, a gente tenta reparar. E uma forma de reparar é se autodestruir, é se punir. Então essa cliente, na pandemia, né, essa cliente agora no momento do coronavírus, ela engordou mais de 10 quilos, ela também perdeu o emprego. A namorada dela teve um filho de um homem, de um terceiro, e ela meio que se relaciona com esse homem, ou seja, se autodestruindo, né, só para vocês entenderem a interpretação, né? Como ela se sente em dívida com a mãe, que agora está velha, idosa e precisa dos cuidados dela, e esperava que ela pudesse retribuir essa ajuda, essa maternagem, maternando a mãe agora na velhice, no final da vida, como ela se sente, né? Isso eu sei porque ela faz terapia, então a gente conversa, né? Como ela se sente uma filha má, ela se pune. E ela se pune engordando, né? Perdendo o emprego, né? Ela percebeu que ela ia perder o emprego, sabe? Não podendo assim cuidar da mãe. E assim ela se pune na quarentena. Enfim, um caso, um exemplo de uma pessoa que na quarentena se deu mal, tá? Devido à história de vida dela, devido ao caráter. Nesse caso aqui, um caráter com uma fixação anal, tá? Já o outro, né, uma outra pessoa, percebeu que seu ambiente de trabalho era hostil. Ele parou de ir no trabalho, começou a trabalhar em casa, e ele percebeu o quão negativo era esse ambiente de trabalho dele. O quão as pessoas eram hostis, o quão as pessoas eram julgadoras, punitivas, castradoras. Os valores que essas pessoas tinham eram valores assim não afetivos, não eram valores legais assim. E ele percebeu isso. E ele se sente muito melhor agora em casa. E ele investiu energia em arrumar o jardim, ele pintou as paredes, ele renovou a casa, colocando coisas inúteis para fora. Ou seja, um exemplo de uma pessoa que aqui na quarentena melhorou, né? Um outro exemplo, minha cliente, né, com o tempo livre, ela assiste séries e filmes com legendas em inglês, e ela trabalha com pessoas do mundo todo agora, e ela aprende novas culturas, e ela faz cursos online, e a grana que ela estava guardando para viajar foi investida no escritório dela, ela quebrou parede, tapou goteira, enfim, ela fez vários upgrades com a quarentena. Então, esses exemplos, pessoal, só para trazer que tem caráteres que são orientados para satisfação, que tem o princípio da autorregulação, e tem caráteres que não, que são orientados para autodestruição, organismos disfuncionais. Isso é uma força, isso é um padrão que nos empurra, é um programa de computador que é jogado, é um software que é jogado no nosso hardware. Então, né, a gente entendendo isso, a gente pode ver, eu acho que vocês veem muitos casos, né, de pessoas que na quarentena se autodestruíram e pessoas que na quarentena se reinventaram e continuam pulsando. Inclusive, né, eu vejo na minha área psicólogos que faliram, que fecharam o setting e dizem não consigo atender online, e psicólogos que cresceram,
que se desenvolveram, que absorveram novas ferramentas, que tiveram que desenvolver novas ferramentas e estão pulsando. É o que a vida exige, né? Eles têm, então, pessoal, a capacidade de autorregulação. Essa é a chave, tá? O William Reich, ele fala que todo organismo não encouraçado tem a capacidade da autorregulação. A autorregulação, ela é uma característica inata que o nosso corpo, o nosso organismo tem. Segundo o Reich, todos os mamíferos, todos os organismos, né, eles buscam o equilíbrio com o meio, a homeostasia, né, quando não estão bloqueados. Então, eu penso que para a gente ter um aproveitamento, né, desse bate-papo, dessa fala que eu compartilho com vocês, é importantíssimo que vocês entendam esse conceito de autorregulação e que nós possamos desenvolver essa ferramenta natural que nosso corpo tem. Isso eu acho que é importantíssimo. Com os órgãos dos sentidos desbloqueados, naturalmente o nosso corpo busca a autorregulação, né, o upgrade, sempre. Isso é uma coisa natural, assim, é uma coisa que vem de graça. A gente só não pode estar bloqueado, né? Então, eu vou ler uma frasezinha aqui do Fritz Perls. O Fritz Perls, ele é um psiquiatra alemão que morou nos Estados Unidos, trabalhou lá em Esalen junto com o Lowen, lá na Califórnia, foi cliente do Reich quando ele fez a formação dele em psicanálise. O Fritz é um gênio, é um cara muito fera. Então ele fala assim: ter o insight de que somente nos próprios instintos e na própria percepção está a solução dos desafios encontrados na vida, evita as crenças exageradas, a necessidade de autoridade e a submissão cega a outros. Ao mesmo tempo, estimula a reflexão, a originalidade e a criatividade necessárias para resolver dificuldades e inesperadas situações. É um fato comprovado que quanto menos confiança tivermos em nós mesmos, quanto menos contato tivermos com nós mesmos e com o mundo, maior será o nosso desejo e necessidade de controle. Essa citação eu posso passar também para vocês, aí vocês não precisam ficar quebrando a cabeça. O Fritz está falando, pessoal, da autorregulação. Quando eu estou em contato com o meu corpo ele aponta os caminhos, né? Eu estou na rua andando, uma pessoa me aborda, né? Se eu estou em contato com os meus órgãos dos sentidos, eu posso perceber as intenções dessa pessoa ao me abordar. Ela me aborda para pedir as horas e eu posso confiar nela e olhar para o meu relógio e dizer as horas para ela. Ela me aborda para pedir as horas, mas ela tem um olhar estranho, ela me olha de um jeito esquisito e eu começo a sentir no meu corpo sensações de medo, ela invade o meu campo, ela entra, ela se aproxima demais e cria uma distância insegura e meu corpo reage com... Né, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? O meu corpo dá as respostas. O meu vizinho colocou o som alto, eu vou lá falar: vizinho, o som está muito alto. Ele me olha de um jeito agressivo e ele já quer partir para a briga e eu já preciso sair correndo ou agredi-lo. No trânsito, alguém me fecha e aí eu olho para a pessoa né, e um dia eu estava andando, estava muito bravo aquele dia, eu estava muito nervoso e um cara me deu uma fechada assim. Aí eu olhei para ele para xingar ele, mas eu ia xingar ele muito. Aí eu olhei para ele, ele me olhou assim, ó, ele tinha um olhar psicótico, ele tinha um olhar de uma pessoa transtornada. Eu pensei na hora: meu Deus do céu, esse cara, ele tá transtornado. Eu fiquei quietinho, engoli a minha raiva, desviei e até mudei o meu caminho para não continuar próximo a ele, porque ele percebeu que eu tive vontade de gritar e não gritei depois que eu olhei nos olhos dele. Ele percebeu o meu medo, né, o meu receio. Então, o meu corpo, né, constantemente me dá os recados. Eu posso dar vários exemplos, né, pessoal? Meu chefe chega para falar comigo, eu já sinto a vibe, eu já sinto a energia dele. Meu filho, minha namorada, meu namorado, meu companheiro de casa,
né? Eu vou falar com a pessoa, eu já sinto como que ela tá, eu já sei se é o momento de ter tal discussão ou não. Enfim, se a gente estiver, né, com o corpo desbloqueado, com o nosso organismo vitalizado, com o pulmão trazendo oxigênio e liberando, né, um sangue que irriga os tecidos, que mantém o meu organismo vivo, a gente tem essa capacidade da autorregulação. Se estivermos muito bloqueados, seja por uma educação castradora, seja por um ambiente restritivo que impede, né, a oxigenação, a pluralidade da vida, a gente vai acabar caindo na heterorregulação. Agora vem uma diferenciação entre autorregulado e heterorregulado. O autorregulado é aquela pessoa que encontra as respostas da vida dentro de si, né? Os meus impulsos, o meu corpo vai me dizer, os meus órgãos dos sentidos. Eu vou captar a realidade, eu vou olhar para a realidade e vou, né, saber organizar, né? O heterorregulado é aquela pessoa que ela precisa que alguém diga para ela o que fazer. Ela precisa ler, é aquela mãe que leu, que o médico falou que ela tem que amamentar o filho dela de 3 em 3 horas. Independente dele ter fome ou não, independente dele chorar por 2 horas ininterruptamente. É aquela pessoa que baseia as atitudes dela num livro, seja no livro do Reich, seja no livro do Deus que escreveu pelas mãos do Malaquias, sabe? A diferença entre o autorregulado e o heterorregulado é que o heterorregulado ele não confia nos próprios instintos. E aí, lembrando da frase do Roberto Freire, ele é um organismo Maria vai com as outras. Ele é um organismo que não expressa a sua originalidade, tá? É uma visão um pouquinho romanceada também, tá, pessoal? Agora, eu quero fazer uma brincadeira. Eu tenho 43 anos, né? Eu sou de 77. Quando eu era criancinha, tinha o Manual do Escoteiro Mirim, que era um livrinho, um gibizinho, né? E eu lembro que minha mãe comprou, era dos três priminhos do tio Patinhas. E eu adorava o Manual do Escoteiro Mirim, com o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. E aí eu brinquei agora, pessoal, o Manual do Escoteiro Mirim, porque eu vou dar algumas, tipo, dicas, assim, tipo papo de coach, assim. Mas só para a gente perceber oportunidades que todos nós temos no nosso dia a dia de estimular a autorregulação. Ou seja, eu não preciso fazer terapia, eu não preciso gastar uma grana, né? Terapia é uma coisa cara, eu não preciso gastar uma grana na terapia e tempo, né? Terapia demora. Existem oportunidades no cotidiano que eu posso encontrar a autorregulação, que eu posso estimular o meu corpo a ser mais vibrante e vivo, e esses pequenos detalhes diários podem me trazer benefício, tá? Esse vai ser o meu grande argumento com vocês aqui. A autorregulação, e a autorregulação, ela gera no nosso organismo essa capacidade de adaptação. Então, por exemplo, vamos no nosso Manual do Escoteiro Mirim, né? Oportunidades para criar vitalidade. Né? Número 1, ao acordar. Né? Quando eu acordo, pessoal, né, é legal a gente perceber como que a gente acorda, como que a gente começa o dia. Eu posso me espreguiçar, eu posso me massagear na cama. Existem várias pequenas formas de, ao acordar, gerar vitalidade, acordar o meu organismo. Né? Na cama, simplesmente na cama. Acorda 5 minutinhos antes, se espreguiça para cá, se espreguiça para lá, solta um som. A gente sabe que o vibrar das cordas vocais estimula essas duas glândulas, o timo, responsável pela autodefesa, e a tireoide. A tireoide, vocês devem saber as funções dela. Então, se ao acordar eu e me espreguiçar para cá e me espichar para lá, eu já gero um corpo vibrante, com vitalidade. Eu já estou estimulando a minha originalidade, eu já estou acordando as minhas células. Lembrem, as células, elas têm um conhecimento, né, de milhões de anos, tá? Número 2,
Ao levantar-se, né? Eu posso levantar de sopetão, ou eu posso levantar devagarzinho, de uma maneira espiral, passando por cócoras, respirando, soltando o peso da cabeça, passando pelo arco invertido. Eu posso desenrolar lentamente, empilhando vértebra por vértebra, encontrando meu eixo, sentindo já uma tontura natural, que já é o significado de que eu energizei o meu cérebro reptiliano, o cérebro, a base do cérebro, através do movimento do líquor, né, pela barreira hematoencefálica. Enfim, um segundo exemplinho. Vão ser só 10 exemplos, não se preocupem, não vai ser, o cara vai começar a falar um monte agora de dicas de como ser um cara legal, né? Só para estimular, tá, pessoal? Aí um terceiro exemplo, antes de abrir os olhos, né? A luz do sol entrando nos olhos, né? Será que pega sol na minha cama? Ou onde que está a claridade, né? Tem pessoas que a primeira coisa que fazem é pegar o celular, né? Nem abrir o olho, já pega o celular assim, já começa a mexer. Aquilo destrói os olhos, né? É um veneno para a visão. Então, antes de abrir os olhos, com os olhos fechados, eu posso sentir os locais que estão mais claros, deixar a claridade entrar dentro do meu olho. A gente sabe que a claridade do sol entrando massageia os olhos, ajuda a entrar sangue, né? Ajuda a vascularização do glóbulo ocular. Aí vocês podem digitar lá self-healing, o método do Meir Schneider, muito legal, né? Enfim, quem tem animais, né? Quem tem cachorro, gato, acordou, pode fazer um carinho nos animais, já troca afeto, os animais olham nos olhos, adoram carinho, respondem, ficam felizes em ver o dono, né? Quem não tem um animal, né, adota um gatinho ali na Exalc, tem o pessoal que trabalha com os gatinhos, tá cheio de gatinho para doar, né? É muito saudável, tem vários estudos que comprovam, não só com as crianças autistas ou com as crianças Downs, né? Com todos os seres humanos, os animais ajudam muito na expressão dos afetos, porque nós, seres humanos, né, temos dificuldade em expressar os afetos. Então, assim, né, ter um animal é muito legal. Aquelas coisas básicas, né, pessoal? Primeira coisa, bebe um copo d'água, ou seja, coisas simples, né, que a gente pode fazer no nosso cotidiano, que aumentam a vitalidade do organismo e que geram de graça, né, é um aplicativo nativo que a gente tem dentro de nós, a autorregulação. É a base da minha fala, tá, pessoal? Eu comprei um iPhone, eu comprei um Android e esse aplicativo veio junto, é nativo. Ele está dentro de nós. A gente só tem que desbloqueá-lo, né? Tomar um copinho d'água todo dia de manhã quando acorda ajuda a desbloquear. Abrir o potinho de barro ali com a água da torneira aqui em Piracicaba, no Brasil, não preciso nem pagar pela água, né? Tomei a água, sabe? Não precisa ser uma água, aquela água cara lá, San Peter, sei lá, esqueci o nome, San Peter, que é R$ 15 um 700 ml ali no... Enfim, vocês devem saber o que eu estou falando, né? Não precisa ser a água pica das galáxias, né? A aguinha que sai da torneira de Piracicaba aqui do Semai, né? Pode ser essa água. Orgânicos são caros? São. Orgânicos são caros, né? Embora eu sempre goste daquela frase, né? Economiza nos orgânicos para gastar na farmácia. Mas tudo bem, orgânicos são caros. Então, vamos colher as frutas do quintal, né? Em Piracicaba, a gente tem as frutas tropicais, né? Banana nasce em qualquer quintal. O mamão dá aquele probleminha, a gente sabe. Mas, enfim, plantar uma árvore, ter uma bananeira é uma coisa muito fácil. Eu sei porque eu posso falar porque eu tenho bananeiras na minha casa. E eu como bananas das minhas bananeiras, e eu tenho jabuticabeira e ameixeira, e eu tenho, né, pitangueira, como é legal colher a goiabeira, como é legal colher as frutas, isso já é uma atividade física, e já é um café da manhã com vitalidade, que não gasta grana, não precisa ser, né, hippie chique para ter o café da manhã dos deuses que pagou R$ 30 no café, não, né, é uma coisa que tem a ver com autorregulação, onde eu invisto a minha energia. Enfim, vamos lá, só mais 3. Né? Tá difícil acordar, né? De manhã cedo tá difícil acordar. Eu posso ligar o som com uma música que me estimula, que estimula já o telencéfalo, né? Pensando no equilíbrio dos 3 cérebros. Eu posso fazer uma live numa das mais de 1000 lives que tem disponíveis no Instagram.
para despertar com vitalidade, uma live de yoga, uma live de bioenergética, uma live de, sei lá, reiki, uma live de exercícios funcionais. Tem muitas lives, pessoal, de graça no Instagram, e eu estou aprendendo muito vendo lives, né, de outros profissionais, né, enfim, oportunidades. Para terminar, como que eu vou ao trabalho, né? Eu posso ir pedalando, eu posso ir caminhando, isso já gera muita vitalidade. Né? Tem que ser de carro? Beleza, mas eu posso fazer uma atividade física antes. Trabalho em casa, né? Não vou no trabalho, tô na pandemia, né? No home office. Legal. Eu posso aproveitar para usar uma roupa confortável, eu posso pensar no lugar que fica a tela do meu computador, eu posso pensar na iluminação da minha casa, enfim, né? Brincadeiras aqui, terminando essa parte da fala. E existem várias formas da gente encontrar vitalidade e despertar esse princípio da autorregulação. Elas estão disponíveis para todos nós. Isso que eu queria dizer com essa brincadeira do manual do escoteiro mirim. Né? Todos nós temos acesso a essas formas de criar vitalidade. Isso é super importante, pessoal. A oportunidade está aí, tá? Se a gente tiver um sistema que se autorregula, naturalmente a gente vai buscar, né, essa forma de existir. Agora, finalizando, deixa eu ver o tempo aqui. Nossa, agora finalizando, o objetivo, né, era dar ideias e estimular a vitalidade, né, com essas possibilidades cotidianas, né. Mas vale lembrar, pessoal, que quem domina o nosso psiquismo é o inconsciente, né? Saber todo mundo sabe, né? Querer todo mundo quer. Mas é fácil falar, difícil é fazer, né? Eu sei que eu devo, né, no meu banho relaxar e que né? A gente sabe tudo isso, mas nós somos o que fazemos e não o que falamos. Então, quem domina, né, é o inconsciente, é esse sistema, é aquela personalidade lá, é aquele caráter que foi construído no início da nossa vida, é aquele programa que colocaram na nossa cabeça. Tem um documentário bem legal, chama What the Bleep Do We Know? O bleep seria what the fuck, né? Em vez de what the fuck do you know, é what the bleep do you know, né? Do we know. E aí tem disponível no YouTube com legendas, tudo bonitinho. E lá eles falam, o nosso cérebro processa 400 milhões de bits por segundo, mas nós só nos conscientizamos de 4 mil. Então, assim, quem domina a nossa vida é o inconsciente. Então, eu falei para vocês aqui, se espreguicem de manhã, tomem um copo d'água, plantem árvores frutíferas no quintal, façam carinho nos animais. É legal. E falar isso todo mundo fala, né? Dar dicas todo mundo dá. Mas agora, pessoal, é o momento de fechar o pensamento, né? Aí eu tentei dizer, a autorregulação vai nos levar a esse estilo de vida, né? Um organismo mais funcional. Mas nós somos determinados pelo inconsciente. Lembrem, 400 milhões de bits por segundo. E na consciência só chega a 4 mil. E aí, né? Então a gente tem uma pergunta. E agora, né? Pô, o que adianta saber tudo isso, mas o que me determina está invisível, né? Aí que eu acho que vale a pena, pessoal, com esses 4 mil o corpo. Acordando o corpo, eu estimulo a autorregulação. E aí, assim, depois de ter falado dessas formas sua fala. de acordar o corpo, precisa... Travou para todo mundo, pessoal? Para mim travou também. Aqui também travou. Pessoal, tá travado aqui também. Para mim travou bastante também. Para você. De atividades, né?
travou bastante.